Já vou começar dizendo que a aula de hoje não é sobre insetos. A aula de hoje é sobre colêmbula, protura e diplura. São grupos de hexápodes, não insetos. E se você está boiando, volta lá na aula de sistemática e dá uma olhadinha que a gente já falou sobre esses 3 grupos. Bom, bibliografia básica, como de sempre, os nossos livros de biblioteca, Insetos do Brasil, Estudos dos Insetos e outras bibliografias, além de alguns artigos que eu trago aqui também, depois eu deixo o link na descrição. Mas vamos relembrar, então, lá da filogenia de insetos, essa é a de Misoff, 2014, é a filogenia que tem sido mais aceita. Lá na filogenia de hexápodes, então a gente tem protura, colêmbula e diplura, e há uma grande discussão, já considera-se que eles não são insetos, mas há uma grande discussão sobre a relação desses 3 grupos e se a gente chamaria eles de classes ou de ordens. E será que protura e colêmbula são mais relacionados, formando o clado Heliplura? Será que protura e diplura são mais relacionados, formando o clado Nonoculata? Ou não, todos esses 3 grupos não formam um grupo monofilético, mas diplura pode ser irmão de insecta, então entognata seria parafilético. Só para a gente relembrar, os entognatos são aqueles que têm as peças bucais internalizadas na cápsula cefálica, do contrário dos insetos, que são ectognatos. Então, existe essa discussão na literatura, mas mesmo assim a gente tem que falar um pouquinho desses 3 grupos, porque agora a gente pretende trazer um pouquinho mais sobre as ordens de insetos e achei até meio injusto começar falando das ordens de insetos e não citar as características desses 3 grupos, dessas 3 ordens de hexápodes, protura, colêmbula e diplura. Então vamos começar pelos colêmbulos, que em inglês são conhecidos como springtails. São animais muito numerosos, ou seja, muito diversos em quantidade. Em uma área você pode encontrar muitos colêmbulos juntos. Servem muitas vezes como bioindicadores. São conhecidas mais ou menos 7.000 espécies para o grupo. São bem pequenos os colêmbulos, a maioria tem menos que 6 milímetros, e eles respiram diretamente através da cutícula ou da epiderme. Então, não tem a respiração traqueal que a gente conhece para os insetos. Os colêmbulos se alimentam de material vegetal em decomposição, vivem no solo, mas também podem ser encontrados em casca de árvore, em fungos, em líquens, em musgos, habitam diversos ambientes, alguns habitam até topo de árvores, mas a maioria é encontrado no solo mesmo, se alimentando de material vegetal em decomposição. Alguns também ingerem fluidos e alguns são até predadores. E por fazerem parte da comunidade do solo, atuam na ciclagem de nutrientes. De características gerais, a primeira delas é a presença de uma fúrcula ou furca, que é um apêndice do 4º segmento abdominal, que inclusive dá esse nome popular ao grupo. Spring vem de mola e tail vem de cauda. E essa fúrcula, esse apêndice, serve para saltar. Então, funciona como uma molinha mesmo, fica em repouso, ela fica voltada para a região ventral do abdômen, e quando o colêmbulo precisa saltar, se movimentar, ele estende a fúrcula e, pressionando contra o solo, consegue saltar. Então, essa é uma das principais características, que serve de locomoção, Os colêmbulos têm até 8 omatídeos e têm os selos bem vestigiais. A antena é quadra-articulada, com músculos intrínsecos nos 3 primeiros artículos. Os tarsos são indistintos e têm apenas uma garra, e o abdômen tem 6 segmentos. Além disso, vale ressaltar que fúrcula é diferente de cercos.
porque a fúrcula é um apêndice abdominal lá do quarto segmento em colêmbulos e é exclusiva de colêmbulos, e os cercos que vão ser encontrados lá em dipluros depois têm função sensorial. São apêndices do final do abdômen. Além disso, os colêmbulos têm um órgão pós-antenal e uma outra característica bem distinta do grupo é a presença de um colóforo na região ventral no início do abdômen. O que é esse colóforo? É uma estrutura, cola vem de adesivo e êmbolo vem de êmbolo, pino, uma estrutura que serve para aderência ao substrato, mas também serve para captação e excreção de água. Então, são como se fossem vesículas reversíveis que servem para aderir ao substrato e atualmente tem se reconhecido essa função também na excreção e na captação da água. As peças bucais de colêmbulos são formadas de lábio, mandíbulas impares, maxilas impares, hipofaringe e lábio. São bastante pequenas, então podem ser visualizadas apenas com o uso de uma boa microscopia. E as pernas são formadas de epicoxa, subcoxa, coxa, trocânter, fêmur, tíbia e tarso. Além disso, o tarso é dividido em pré-tarso, em garras e no ungículo. E os colêmbulos são ametábulos. Então, não sofrem uma metamorfose, são ametábulos. Os ovos são isolados ou colocados em grupos e o desenvolvimento é epimórfico. O que é desenvolvimento epimórfico? É que o número de segmentos corporais de jovens e adultos são similares, mas os jovens são apenas menores e não têm as estruturas genitais ainda desenvolvidas. Sobre a sistemática do grupo, essa imagem é do Insetos do Brasil, mas eu vou mostrar uma filogenia atual que saiu daqui a pouquinho, que é essa, que foi publicada na revista Gênesis em 2020, trazendo então uma hipótese mais atualizada sobre as relações dos principais grupos de colêmbulos, que são Poduromorpha, Entomobriomorpha, Neolipleona e Symphipleona. Então, já vou mostrar para vocês. Aqui estamos então com essa filogenia recentemente publicada. Aparentemente, Entomobriomorpha não é um grupo recuperado monofilético. Aqui tem um conjunto grande de táxons, mas aqui restaram alguns táxons, então eu não sei se esses táxons sairiam desse grupo ou não, enfim. Aí os especialistas do grupo poderão dizer melhor. E também Nelipleona ou Nelipleona, que está aqui em amarelo, laranja, também tem uma espécie aqui em cima, então não recuperou a monofilia. Aparentemente, então, Poduromorpha foi recuperado aqui e Sympleona, ou Sympleona. Mas isso é o que se tem de mais recente para o grupo. É difícil encontrar muita bibliografia desses grupos de hexápodes pequenos. Colêmbulo ainda tem bastante, mas estrutura de plura ainda há que se conhecer muita coisa. Mas eu destaco aqui um Saiba Mais, se vocês tiverem mais curiosidades, para conferir a página do Colembolab da UFRN, onde tem especialistas lá postando algumas atualizações sobre o grupo, né? Então, esse grupo de trabalho na UFRN tem se dedicado aos colêmbulos. Vamos falar rapidinho dos proturos, que são conhecidos como cone heads. Head vem de cabeça, cone parece um cone mesmo. Também são bastante raros, ou talvez não sejam tão raros assim, mas como eles são pequenos, delicados, talvez sejam de difícil visualização, então difícil coleta também. Se conhece mais ou menos 200 espécies. São hexápodes bem pequenos, menores que 2 milímetros, a maioria, esbranquiçados ou amarelados, não tem olhos, não tem espiráculos abdominais, não tem hipofaringe e também não tem cercos. Então, é um grupo conhecido por ausência de muitas estruturas. Também vivem no solo, então, se você está procurando por colêmbulo, der sorte, consegue coletar proturo também no mesmo ambiente de solo e participa, então, da ciclagem de nutrientes, servindo também como bioindicadores. De características gerais para reconhecer os proturos é que eles não têm antenas ou as antenas são bastante vestigiais,
mas o primeiro par de pernas, ele fica em posição elevada e é usado como antena substitutas. Então, existem cerdas nessas pernas sensoriais e os proturos andam com o primeiro par de pernas elevado, como se fosse a antena mesmo. Aí vocês podem ver na imagem. E porque eles não têm antena, então eles caminham sobre 4 pernas e o primeiro par de pernas fica elevado, servindo como uma antena. De diferença aqui dos colêmbulos é que os proturos têm crescimento anamórfico, ou seja, um segmento abdominal vai sendo acrescentado a cada muda. Então, eles eclodem com 9 segmentos abdominais e a cada muda vai se aumentando até chegar em 12, beleza? Vamos lá. Como falei, não tem cercos, proto vem de primitivo e oura vem de cauda, então protura vem disso, de uma estrutura primitiva, né, sem cercos, e o abdômen ali com 12 segmentos. Os proturos têm uma estrutura conhecida como pseudóculos, que é uma estrutura que serve de olfato, e as peças bucais são formadas de mandíbulas pares, pálpos maxilares e lábio, também muito pequenos, de difícil visualização. A classificação que se conhece até o momento é essa divisão do grupo em 3 superfamílias, é o Zentomoidea, Aceratomoidea e Synentomoidea, e também recentemente, em 2019, foi publicado na mesma revista Genes um trabalho avaliando as relações de protura, onde a maioria dessas relações clássicas já conhecidas são recuperadas. Dessas relações clássicas hipotetizadas, são recuperadas. É um grupo bem pequeno. Existe um site, esse Cause of the Light, que ele traz informações sobre animais de solo e é bem interessante que eles têm essa página sobre os proturos. Então, para saber mais sobre o grupo, eu indico vocês verificarem lá essa página. E para finalizar aqui o nosso apanhado geral dessas 3 ordens, os dipluros, que tem o nome diplos, vem de duplo e oura vem de cauda, então eles possuem um cerco bifurcado. Os dipluros também vivem nesse ambiente de solo, são bem pequenos, mais ou menos 4 milímetros ou menos, esbranquiçados, não têm olhos e as antenas são bastante alongadas e multiarticuladas. O desenvolvimento também é simples e esse cerco pode ser filiforme, bem alongado, ou pode ser em formato de pinça, lembrando até aqueles cercos de dermápteros. Como a gente já falou, existe uma diferença de cerco e de fúrcula. Os únicos que têm fúrcula são os colêmbulos. As peças bucais são formadas de mandíbulas, maxilas com pálpos e pálpo labial. Existem cerdas no ápice das tíbias, que são conhecidas como cálcar. O abdômen tem 10 segmentos e o desenvolvimento é epimórfico, lembrando os colêmbulos, Os proturos têm desenvolvimento anamórfico. E alguns desses dipluros, eles conseguem regenerar partes perdidas durante as mudas. Então, é interessante, se perde uma parte do cerco, isso é possível de ser renovado durante alguma muda. Da sistemática do grupo, não conheço nenhum trabalho atual, se alguém tiver pode comentar aqui, mas atualmente o grupo está dividido nessas 2 subordens, Rabdura e Dicelurata. Compondo então até 7 famílias no mundo. Esse mesmo site traz informações sobre os dipluros também, hexápodes de solo. E para fecharmos essa aulinha rápida, vamos citar as características principais para diferenciar esses 3 grupos. Então, quem tem antenas apenas colêmbula e diplura. Os proturos não têm antenas ou elas são bastante vestigiais e em substituição eles usam o primeiro par de pernas, fica elevado. Quem tem fúrcula apenas os colêmbulos, então protura e diplura não tem. No entanto, os dipluros têm um par de cercos bastante alongados ou então em formato de pinça. Então, quem tem cercos, diplura. E olhos apenas os colêmbulos. Então, na hora de coletar, verificou que tem fúrcula, colêmbula. Verificou que tem esses cercos alongados, diplura. Faltou um monte de características, provavelmente diplura. Se estiver vivo andando com o primeiro par de pernas mais elevado, de fato, então, proturos.
beleza? Então, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir de agora, a gente vai trazer um pouco mais sobre ordens de insetos, características gerais. De repente, algum especialista no grupo. Vamos ver, esse ano aí ainda tem muita coisa para acontecer. E qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui para nós, tá bom? Fiquem todos bem. Um grande abraço e até a próxima.